Enfim, já me é concedido o direito de falar. Já me acostumara com uma condição de submissão constante. Em minha natureza tão filosófica de infância, ainda nem poderia sonhar com a igualdade ou liberdade plenas. Ah, que infortuna nostalgia! Excluía qualquer possibilidade de não-gregos usufruírem dos direitos políticos. Enraizava em mim a herança do regime aristocrático democrático dominante. O mesmo ocorria em Roma, onde a exclusão dos romanos não nobres e estrangeiros usurpava qualquer espécie de direitos universais. Assim, durante a antiguidade clássica, padecia com a discrepância entre o discurso teórico e a aplicação prática na sociedade. Mas foi só durante a Idade Média que minha voz foi reduzida a sussurros. O feudalismo segregou a sociedade em estamentos intransponíveis, definidos geneticamente. Foi relegando-a a segundo plano, enquanto ia a política submeter-se à religiosidade. Mas pouco tempo depois de encontrar com a minha irmã Cultura, eu vi que o poder tentava afastá-la de mim, vinculando-se a ela para se desfazer sua hegemonia. Encontrei-me à margem. Foi só na Baixa Idade Média, com a volta da centralização estatal, voltei a ser vista pela sociedade como um elo dos direitos políticos. Porém, novas necessidades materiais surgiram e as mudanças sociais exigiram a reformulação da imagem que eu sou diante da sociedade. Apesar do nome Renascimento, entre os séculos XIV e XVI me reencontrei com o privilégio da elite dominante com a transição do feudalismo para o capitalismo, pois somente aí que era considerado cidadão aquele que possuísse o direito sobre as questões de cidade-estado. Aí surge enfim a esperança com o iluminismo, período de transição, transformações políticas, econômicas e artísticas. Ganhei confiança no grandioso despertar da ideia de liberdade. Foi entoadas nas vozes de Locke e Rousseau, fortalecendo-me em suas teorias que contrapunham razão ao direito divino. Aí, me reinventava em democracia liberal, preconizando um caráter universal para os direitos, que não tardaria em se concretizar nas ideias de lutas políticas da época. Assim, encontrei um peto para contrapor a hegemonia do poder, alicerçando movimentos de independência nas colônias americanas e dando à liberté as forças necessárias para fazer insurgir na França e na Inglaterra movimentos revolucionários relevantes. Durante os séculos 19 e 20, eu fui responsável por grandes progressões que alteraram o rumo da sociedade. Foi a Revolução Francesa e a Americana. Elas inseriram no contexto mundial um novo tipo de Estado, firmando novas relações de poder que carregavam consigo meus ideais de liberdade e igualdade. Embora viessem de um ideal português, auxiliaram em minha busca pela inclusão social. Aliado a tudo isso, despontavam as lutas sociais. Assim, eu passei, por fim, a íntima vinculação com um relacionamento entre a sociedade política e os seus membros. Com as duas guerras mundiais, foi decisiva para mim a mudança ideológica. O medo advindo das atrocidades praticadas pelo poder e alicerçadas pela ilegalidade fez com que os órgãos internacionais e a própria sociedade civil passassem a entender cidadania como algo indissociável aos direitos humanos. A partir de então, passei a ser vinculada não apenas à participação política, representando um direito do indivíduo, mas também ao dever do Estado em oferecer condições mínimas para o exercício desse direito. Persuadia definitivamente o poder em me incluir em suas relações, garantindo proteção ao direito à vida, à educação e à informação, e também à participação nas decisões políticas. Contudo, era cedo para conseguir esquecer as amarras do passado, que subsidiam em seu cerne e voltavam a me perturbar toda vez que pensasse no Brasil. O que eu poderia esperar? Em suas terras, vi-me marginalizada desde o período colonial, convertendo as marés que traziam os escravos africanos para o país. Nas lágrimas mudas da minha voz enfraquecida. Os anos se passaram e minha mudez era velada pelas constituições que previam no papel democracias plenas. Durante a era Vargas, os trabalhadores pensavam que me possuíam completamente, enquanto a participação política era reduzida pouco a pouco. Foi durante a ditadura militar, fiz-me em silêncio. Eu era os pedidos de socorro dos censurados, torturados e exilados, que dissipavam-se no ar e perdiam-se. O poder algemava-me, amordaçava-me, escondia-me. Eu fui, eu sou, durante todo esse tempo, uma estratégia
um fantoche do poder. Servi para satisfazer as necessidades constantes de controle e hegemonia, mesmo que para isso fosse necessário fazer-me uma máscara. Foi o que não sou. Fui feita para servir ao povo, mas meu único sonho é o controle dele. Em suma, ante todos estes avanços e regressos alternantes, ainda hoje se percebem as inúmeras violações aos direitos humanos e a ausência da minha presença plena por grande parcela da população que se diz excluída, em especial nos países subdesenvolvidos e emergentes. Essa é a minha paradoxal versão da história. Nascendo como democracia e permanecendo subjugada ao poder absoluto, sou o insustentável empoderamento da sociedade em eterna contradição. Sou o discurso do silêncio que oprime.